Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro é um prazer estar aqui falando no 5G América. E hoje nós vamos falar um pouco o que esse IoT traz de digitalização nesse mundo que está promovendo uma transformação digital extensa, enorme. E as coisas estão chegando num momento que nós vamos falar até um pouquinho no final sobre o que a gente chama de data space, tá? Então, isso é uma coisa que já está acontecendo, mas é muito bom a gente falar com mais calma, né? Então, eu vou querer agora compartilhar minha tela com você, para discutir um pouco sobre tudo isso. Vocês estão vendo a minha tela? Parou? Está ruim? Como é que tá? Tá bom? Acho que tá bom, né? Muito bem. Então, vocês estão me vendo a figurinha aí. Eu sou Paulo José Spacakersh, mais conhecido por Paulo Spaca, óbvio, por causa desse sobrenome. Eu sou presidente da ABINC, que é a Associação Brasileira de IoT. Isso, o que significa? Que a ABINC é uma associação sem fins lucrativos, organização não governamental, .org, que está aqui em São Paulo, e foi fundada em 2016. E ela tem missão representar, promover os diferentes interesses da necessidade desse mundo de IoT, de tal forma que a gente possa atender os associados, parceiros, e a gente tem uma atuação tanto na área privada como na área pública. E é o que a gente chama de ser o baluarte de IoT, é a gente congregar todo mundo e trocando as ideias. Já vou explicar o que é nesse sentido. Então, devido a esses diversos segmentos de mercado, eu sempre brinco quando alguém fala assim, fala um pouquinho de IoT. E a brincadeira que eu sempre faço é que sabor de IoT que você quer falar, né? Porque você tem agro, você tem manufatura, você tem saúde, você tem cidades inteligentes, tudo, cada um desses segmentos, cada um do setor de economia tem uma necessidade de negócio característica dele, né? Então, você não tem como falar de agro, que é igual que você fala de saúde. Então, essa é a brincadeira do sabor de IoT. E dentro da ABINC, isso foi identificado através de comitês de trabalho. Já já vocês vão ver quais são os comitês. Mas então, nessa mudança toda, hoje a gente considera que o IoT é a quarta revolução industrial, porque as três primeiras eram, vamos dizer assim, não era tecnologia. Hoje é tecnologia. E como é que você combina todas essas tecnologias existentes? É uma coisa que a internet das coisas está revolucionando toda essa nova forma de ver as coisas. Mas eu gosto de sempre colocar essa crítica que a IoT não é uma caixa preta. O IoT é uma composição de vários blocos de tecnologia distintos. O que significa isso? Aqui tem uma visão bastante simples. Você tem do lado esquerdo aqui, que a gente chama das coisas, você passa por uma conectividade, internet, mandando as coisas para a nuvem, de tal forma que lá do outro lado você recebe este dado que você colheu aqui das coisas em ambiente, de tal forma que você consiga usar esses dados, transformando em informações necessárias para o seu negócio. Então, é assim que a gente enxerga o IoT. Então, dentro desse aspecto, você tem as dimensões que a gente chama de tecnológica, ou seja, os hardwares, rede de conectividade, a nuvem, você tem o Big Data, os Analytics, e aqui eu coloquei inteligência artificial, como poderia ter colocado blockchain. No fundo, o que eu quero dizer? Existem outras tecnologias que ajudam e temperam esse sabor de IoT que nós estamos discutindo. Então, conforme a necessidade do negócio, você pode ter esse ou aquele adicional nesse lado que a gente chama de tecnologias. E aí você tem as dimensões de negócio. Então, você tem o lado da cidade inteligente, da indústria, da casa, do carro, até no corpo. O que significa tudo isso daí? Cada um deles tem uma necessidade de informações para tomar decisões para aquele tipo de negócio. E quando eu falo em indústria aqui, você pode pensar na indústria farmacêutica, você pode pensar na área de saúde, você pode pensar na logística, né? O varejo. Então, a indústria aqui é de uma maneira mais ampla. Tá? E o que traz em cima disso daí? Nós precisamos
nos preocupar com segurança, privacidade de dado, propriedade do dado, e aí você começa a ter novos modelos de negócio, né? E a gente chama aqui o IoT, ele é muito mais voltado para o serviço do que qualquer outra coisa. Então, é muito interessante quando você olha isso, falando assim, ó, eu vou prestar um serviço utilizando tecnologia, né? E aí, você tem um lado que é o que a gente chama de uma preocupação, que são as pessoas. Você precisa educá-las, você precisa mostrar como é que está essa nova forma de trabalhar, trazer essas pessoas para que a gente chama de inclusão para essa nova realidade, né? E no fundo você tem até uma melhoria de qualidade de vida. Isso eu posso dizer que é o IoT. E aí o IoT não vive sem rede, sem conectividade, né? Então aqui eu fiz questão de trazer algumas redes que o IoT se utiliza. Por exemplo, todo mundo sabe e conhece as famosas LTE, Long Term Evolution, que é o que tem, né, nos 4Gs, né? Aí esse LTE Advanced, que é onde você aumenta um pouquinho mais esse 4G. Aqui no Brasil a gente tem mais de 3 mil municípios controlados e cobertos por essa tecnologia. Aí você tem o Advanced Pro, que é o que eles chamavam aqui 4G+, que também é uma evolução. Depois você tem, saindo dessa linha de 4G e tudo mais, você tem o que a gente chama de Narrowband, que é o que a gente chama de Low Power End, Low Power One. São dispositivos do que o IoT utiliza e que, principalmente, você não tem grandes pacotes de dados para serem transferidos. Ou seja, dependendo do seu negócio, pode ser que o Narrowband seja melhor que você usar um 4G, por exemplo. Fica até mais barato. E você tem dentro do LPWAN, são redes, que é isso que eu quero dizer, com frequência menor. O Narrowband é um dele, outro é o LoRa, outro é o Sigfox, que são, principalmente o LoRa e Sigfox, que utilizam faixas de frequência diferentes das 4G, 3G, 2G e assim por diante. E aí você traz para uma nova realidade que nós estamos vivendo hoje, principalmente aqui no Brasil, e eu tenho certeza que na América Latina também. Eu não vou nem considerar a Coreia, Estados Unidos e alguns países da América, da Europa, onde que nós temos o 5G. 5G é uma rede que permite, né, e habilita fazer o IoT, mas, de novo, que tipo de negócio que eu tenho que exige um 5G? Né? O 5G, como todo mundo sabe, é baixa latência, porém, a infraestrutura para você ter um 5G, ela é muito mais exigente, muito maior do que o que nós temos hoje. Tanto é que se adapta um pouco do que você tem hoje para ter o 5G, né? Mas não o 5G puro. Mas isso é uma outra discussão, mas que isso tudo permite essa coleta de dados, seja de um jeito, seja de outro, que atende o negócio. E isso que tem que ficar claro. Ninguém levanta e fala assim, eu vou ter 5G no meu negócio. Não, não é isso. Será que meu negócio necessita desse 5G? Será que é isso que nós estamos falando? Né? E aí eu costumo dizer que o IoT é o coração da digitalização. Por quê? Nós vamos ver agora, porque tudo que é físico pode virar digital. E o coração do IoT é a conectividade. Se você não tem conectividade, você não tem IoT. Se você não tem IoT, possivelmente você não vai ter digitalização. Então, essa vamos dizer assim, é o principal, vamos dizer assim, a definição que você pode ter sempre alertando que o IoT vai promover a digitalização. Ou seja, o físico agora se transforma em digital. O que é o físico se transformar em digital? Tudo que você possa imaginar. É carro, é casa, é cidade, é saúde, todos esses segmentos de mercado, isso vai estar em todos os aspectos da sua vida. Parece que não, mas você vive já com isso. Tanto é que você tem um celular na mão, você imagina quanta coisa você faz, seja banco, seja para pedir
um táxi, seja para pedir uma comida, seja para reservar um, um assento num espetáculo qualquer, seja para comprar ingresso, você utiliza tudo isso. Tudo isso está conectado. E aí, eu uso o meu celular para fazer esse tipo de negócio. Do outro lado, você pode usar um sensor na terra para saber como é que ela está, para eu poder trabalhar que tipo de adubo eu vou colocar na minha terra para fazer o agro melhor, que tipo de irrigação eu vou ter que fazer. Ou seja, são dados que eu estou coletando, são dados que eu transformo em informações para fazer o meu negócio melhor, ser mais eficiente e menos custoso. Então, essa internet aplica essa lógica para tudo. Então, todo local, tudo que é físico pode se transformar parte da internet. Para pensar e ver como é que isso está no seu dia a dia, você vê que isso é uma realidade. Antigamente você tinha um monte de objetos sensores, hoje eles são mini computadores, né? E que se você aplica neles um pouco mais de inteligência, você começa a ter outro ambiente de negócio que até você nem imaginava. Então, você passa por uma transformação digital. Essa transformação digital, eu costumo dizer que é uma transformação inteligente, porque agora você aplica a inteligência artificial nessa transformação, que não deixa de ser digital, né? Acho que isso que é importante. Percebe que você tem tudo isso daí na mão, tudo junto e misturado, que no final atende o negócio. Então, essa transformação digital é um desafio diário e é muito mais de gestão do que nós vamos discutir aqui, tecnologia, marketing, finança. Não, é gestão. O que eu vou fazer para melhorar o meu negócio? O que eu vou fazer? E aí, depois sim, você vai ver que tipo de tecnologia que eu vou aplicar para melhorar esse meu negócio, né? E o modelo do negócio acaba sendo modificado, transformado, utilizando essas tecnologias. Para quê? Para você atender o cliente e até melhorar processos operacionais. De novo, sempre a gente tem que olhar que o negócio e o cliente. Se não tiver essa combinação, não sei o que você está fazendo, né? Então, acho que é por aí. Então, eu costumo dizer o seguinte: todos os segmentos vão ser impactados por essa transformação. E aí não se trata se, mas sim quando e como eu vou fazer essa transformação. Como é que eu vou transformar? Como é que eu vou digitalizar todo esse meu ambiente? Como eu não fizer isso, o que meus concorrentes vão fazer? Este é o cenário que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, essa transformação digital, nos próximos anos, independente, são centrados no IoT, na internet das coisas. Não tem jeito. É assim que vai conseguir ir para frente. E ela vai ser uma transformação, que eu diria até, em alguns casos, radicais. Os seus modelos de negócio vão ser reavaliados, né? Não é fazer uma transição, é uma cultura de inovação que vai ser aplicada na empresa, onde que o pessoal vai começar a entender que precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo. E aí, eu, a gente sempre traz essa visão, né? Que as empresas estão definindo o amanhã ou estão enfrentando os desafios do passado. Esse paradigma é muito interessante. Você fala, não, eu tenho que fazer, eu tenho que correr. Não, peraí. Você está resolvendo o problema do passado ou você está definindo como é que você vai ser no futuro, né? Aí a gente fala assim, antigamente você brigava pela produtividade, controle dos funcionários, tempo, né? Como é que se ele está fazendo legal, se ele está tendo eficiência. Passou por uma capacitação digital, todo mundo começou a usar computador, começamos a ter alguns sensores em algum lugar, né? E hoje não, hoje nós estamos numa transformação de trabalho confiável, ponto. Acelera a inovação e melhora a experiência do cliente em qualquer momento, em qualquer lugar. É assim que você está vivendo. Quer dizer, se a gente tinha uma visão de alto para baixo, hoje é tudo lateral, todo mundo trabalhando junto. Então, esse tipo de abordagem, esse tipo de colocação, é que faz a gente parar para pensar e falar assim: caramba, o que eu vou fazer agora? Como é que a minha empresa vai continuar trabalhando
se eu não me preparar para essa modificação, para essa digitalização que eu vou ter, que é necessária, porque meus concorrentes estão fazendo, meus concorrentes estão crescendo, vamos dizer, abocanhando novos clientes, e o que eu estou fazendo aqui? E eu digo o seguinte: se não fizer, a concorrência passa por cima, né? Então, essa transformação digital, junto com a inteligência artificial, eu digo o seguinte: o IoT e a inteligência artificial precisam do outro. O tema de inteligência artificial é gerado e entregue para o IoT. Quer dizer, a inteligência artificial, ela trabalha com dados. Quem é que coleta dados? É o IoT. Então, essa combinação hoje está se fazendo uma coisa virar tão rápida, né? Você vê tantas conversas sobre inteligência artificial, mas ela só vai ser, vamos dizer assim, eficaz e ter bons resultados se você tiver do lado de cá uma coleta de dados, ou seja, a sua digitalização existir, né? Então, você pegou esse dado, trabalhou com ele, e aí você começa a ter dados de análise, e aí você pode pegar dados antigos, quanto mais antigo, melhor, para você criar uma sequência de informações que geram um histórico que dê para você falar assim, esse daqui é a melhor forma de trabalhar, né? E aí que a gente brinca da transformação inteligente, que eu acabei de citar. Então, o IoT fornece esse combustível. O IoT fornece todo esse lado para fazer essa digitalização, e aí vira uma transformação inteligente quando se aplica a inteligência artificial. Então, hoje a gente é notório que, se você pegar todos os institutos de pesquisa, as consultorias, eles falam que a demanda pela inteligência artificial é um negócio que está acontecendo de forma brutal, né? E nos próximos 5 anos isso vai ser uma loucura. Eu não diria nem 5 anos, eu diria até um pouco menos. Por quê? Porque está todo mundo aplicando, todo mundo quer fazer, porque. E aí, quando eu falo inteligência artificial, pessoal, não é chat GPT, não é por aí. Não é desenhar, mudar agora o rosto desse para aquele, porque eu vou trazer a voz do fulano para dentro. Não, não é isso. É inteligência do negócio. Inteligência aplicada para o negócio, né? E aí, o tal do edge computing, né, que agora cada vez mais está acontecendo, que a gente chama de computação de borda, ele vai trazer de uma forma muito mais eficaz esse ponto de coleta que a gente chama, né, e vai melhorar de forma brutal a qualidade do dado que vai ser jogado para ser analisado, que vai ser melhorar toda vamos dizer assim, a sua transformação. E, por fim, se imaginar, nessa digitalização, você vai ter robôs, que não é nenhuma novidade, que hoje, com um pouco mais de inteligência, abre novas oportunidades dentro dessa digitalização toda que nós estamos falando. Então, só para a gente ter aí uma ideia, e aí eu brinco que talento e requalificação é uma prioridade, né? Tanto é que você tem uma tecnologia, mas ela só é tão boa quanto as pessoas que estão por trás dessa tecnologia. O que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos num processo de digitalização, de transformar dados. E aí entra uma coisa muito séria, que é esse volume de dados que você está captando. Esse volume de coisas que muitas vezes você não usa tudo. Porém, você está coletando. O que vai acontecer daí para frente? Antes de eu dizer obrigado, e amanhã tem mais, eu queria dizer o seguinte: existe, e a BINC já é um dos hubs no Brasil do que a gente chama de data space, que é um conceito novo, onde eu dou até como um novo patamar da internet das coisas. Por quê? Primeiro, desde agora, não estamos falando até agora, que
A IoT coleta todos os dados. Você armazena, 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 armazena. E aí? Chega uma hora que você fala assim, eu não sei mais o que eu faço com tanto dado. Data Space, na realidade, de uma forma bem simplista, é você trocar informações com o seu concorrente até. Então, eu vou dar um exemplo mais simples. Eu tenho a Volkswagen, que coleta um monte de dados. Vai na Mercedes, que coleta um monte de dados. E são os mesmos dados. Que aquela máquina faz isso, que a minha máquina faz aquilo. Por que que eu não troco informações? Fala, olha, você vai coletar dados desse tipo de máquina? Tá bom, coleta desse outro, depois a gente troca, fazer uma interoperabilidade de dados. Isto que a gente está, já no passado falava sobre co-opetition. É, você compete, mas você colabora. Né? Então, você tem isto nesse Data Space e a BINC, junto com o IDSA, que é o International Data Space Association. A BINC passou a ser, nas Américas, a representante do IDSA. Na comunidade europeia, isso já existe. Fora da comunidade europeia, foi para o Japão. Nas Américas é a BINC e tem, parece que a China acabou de entrar também. O que que significa isso? Que as empresas vão começar a trocar dados e aí depois tem toda uma metodologia por trás, que não é a forma de falar aqui, mas é para vocês saberem que isso é uma realidade. Aí envolve LGPD, propriedade de dados, vocês imaginam quanta coisa que está por trás disso. Mas o mais importante, isso é uma realidade, esse é um novo patamar do IoT, Data Space. Então, por que tudo isso? É toda essa digitalização que a gente está vivendo e agora começa a se acomodar, no fundo é isso, acomodar essa quantidade de dados que existem através agora de metodologias que falam assim, não é necessário você coletar o mesmo dado, o mesmo tipo de dado que eu estou coletando aqui. Vamos trocar? Vamos fazer isso? Então, essa é uma forma simplista de definir o data space, tem muito mais. Entrar no site da BINC, vocês vão ver o que que é isso. E é por isso que quando eu termino uma apresentação, eu digo sempre, amanhã tem mais, porque o que a gente está falando aqui, amanhã já vai estar um pouquinho mais diferente, porque a tecnologia era de um absurdo, a sua velocidade é muito rápido, e a gente tem condições de fazer e, principalmente, agora não é nem mais pensar fora da caixa, é ficar totalmente desmistificado com relação à tecnologia e olhar um negócio e falar assim: eu preciso melhorar meu negócio nisto. Que tecnologia que vai me ajudar? Tenho certeza que você vai achar tecnologia para isso. Se não tem, alguém vai conseguir fazer um desenvolvimento, uma API que te atenda àquele negócio. As tecnologias hoje estão muito fortes para a digitalização. Então, o que eu tinha que dizer era isso aí. Eu agradeço a vocês me ouvirem, falar um pouquinho sobre a digitalização que está acontecendo. Isto não é no Brasil, isto é na América Latina, isso é na Europa, Estados Unidos, isso é o mundo inteiro, né? E aí, qualquer coisa, tem o meu e-mail aqui para me procurar, a própria BINC, a bink.org.br, que é o site, e lá tem um pouco dessas informações sobre Data Space. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Fico à disposição de todos. Um abraço.